Querido irmão, querida irmã, estamos aqui mais uma vez no Amid Entrevista com o pastor Paulo e com a irmã Cibele. Eles vieram hoje aqui falar um pouco do seu ministério, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Vamos começar fazendo uma pergunta para o pastor Paulo a respeito da chamada dele para vir para a Amid, como se deu essa chamada e qual o desafio que Deus colocou diante do seu coração. Pastor Paulo, o senhor poderia nos falar um pouco a respeito desse chamado? Bom dia, Sérgio. É um prazer poder estar fazendo essa entrevista com você. A nossa vinda para a Amid se deu num momento talvez inesperado do nosso ministério. No ano de 2010, nós estávamos em Patrocínio, trabalhando na Igreja Presbiteriana Central e também dando aula no Instituto Bíblico Eduardo Laine. E foi através de uma conferência missionária em nossa igreja, com a presença da Ana Maria, que tudo começou a definir para nossa vinda para cá. Uma pessoa da igreja quis vir conhecer a Amid e nós viemos trazê-la. Então a nossa intenção de vir para cá foi simplesmente trazer essa voluntária. E através dessa voluntária, nós recebemos o convite da Ana Maria. Mas quem foi essa voluntária mesmo? A Valdinha. A irmã Valdinha. A Valdinha lá de Patrocínio, que esteve trabalhando com os irmãos um ano e pouco por aqui. E nós recebemos um convite desafiador da Ana Maria de estarmos vindo para cá. Ela nos disse que já havia uns 3 anos que estava orando por um deão e um pastor na base. Nós fomos pegos de surpresa, e isso nos abalou um pouco, mas nós não demos resposta imediata. Voltamos e dissemos para ela que iríamos orar, conversar com a família. Mas ficou algo no coração, né? Sim, nós ficamos meio desestruturados, porque desde os meus 18 anos de idade, quando eu participei de uma conferência missionária, também em Patrocínio, eu senti um chamado missionário. Mas, posteriormente, eu, formado pastor, eu me dediquei à igreja local. E por 24 anos o trabalho local me absorveu. Nesse período, eu estive envolvido sempre com um trabalho missionário. Mas nunca fui para a frente missionária ou para uma base missionária como estou agora. Sempre indiretamente estava, de alguma forma, sendo um facilitador, seria isso? Sim. No nosso ministério na cidade de Araxá, na Igreja Presbiteriana, nós tivemos, por 9 anos, um trabalho que nós chamamos um projeto SOS Indígena, que era um trabalho de apoio à missão evangélica Kaiowá nos campos, nas bases avançadas daquela missão. Então nós observávamos as necessidades das aldeias e nós montávamos uma equipe de voluntários para cobrir aquelas áreas que eles tinham necessidade. Então a gente levava médicos, enfermeiros, dentistas, protéticos, outros profissionais na área de construção civil, pastores e também educadores. Então fazíamos um grande mutirão social e espiritual nas aldeias. É o evangelho integral, né, pastor Paulo? Integral. Então a gente tinha uma participação por uns 10 dias com as aldeias e isso trouxe alguns benefícios. Primeiro, despertamento vocacional de algumas pessoas, o envolvimento de igrejas locais e de várias igrejas, que os voluntários vinham de diversos estados do Brasil. E sem falar no apoio que esses irmãos levavam aos missionários que estavam naqueles campos, naquelas bases. Isso trazia um grande estímulo. Então o envolvimento foi muito bom, proveitoso, e a nossa experiência foi muito proveitosa quanto a isso. Irmã Cibele, como foi ver seu marido, entendeu, estar partindo já um pouco mais avançado em idade, já não é mais aquele adolescente que casou com a irmã, né, partindo para o campo missionário. Como que isso refletiu na estrutura familiar de vocês? Bom dia, Sérgio.
Como o Paulo já mesmo disse, há muitos anos que ele tinha um chamado missionário. Mas a família em si, eu e meus filhos, ainda não tínhamos esse chamado. Mas eu tinha certeza que um dia isso poderia acontecer. Como você disse, nós já temos 24 anos de ministério e trabalhando somente em igrejas locais. Nós ficamos ali muitos anos envolvidos com a igreja, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos um envolvimento missionário também. E os nossos filhos também participavam disso. Mas esse chamado para vir para a base da AMID foi realmente assim, um momento assim, de decisão, de muita oração e jejum, para que Deus tocasse no meu coração, no coração dos nossos filhos, para que isso acontecesse. Como o Paulo disse, realmente, no início, não foi fácil decidir, porque nós éramos muito envolvidos com a igreja, tínhamos laços firmes com a igreja, e, de repente, sair de uma igreja local para vir para uma base missionária, nós não sabíamos assim, o que poderíamos esperar disso. Mas nós aceitamos o desafio. O que foi decisivo para a família perceber que era a vontade de Deus mesmo estar no ministério com o pastor Paulo? Eu acho que o momento decisivo foi realmente a conferência missionária, que estava acontecendo lá em Patrocínio, e que nós, através dessa conferência missionária, nós pudemos conhecer a Ana Maria, e através desse contato com a Ana Maria, com a AMID também, nós pudemos tomar essa decisão. Eu acho que o ponto principal, decisivo mesmo, foi quando nós estivemos aqui na base, e uma frase que Ana Maria sempre diz: nós vamos orar por isso. E nós começamos a orar também, pedindo a Deus uma confirmação. E nós, no período do início do ano de 2011, até o final, até novembro de 2011, nós estivemos orando, buscando a orientação de Deus para que confirmasse realmente a nossa vinda para a base da AMID. Pastor Paulo, no meio desse processo, houve uma ida para a Ásia. E o que representou ter ido com essa comissão lá à Ásia, comissão de 17 brasileiros? Nós fomos convidados para ir para a Ásia num congresso e já quase que de última hora. E pensávamos como nós poderíamos levantar um recurso, um valor até significativo, de última hora. E dissemos para a Ana que, Ana, vamos tentar. Oramos e várias igrejas, vários irmãos contribuíram, Deus abriu portas e nós fomos para lá. Então, primeira coisa, nós vimos que Deus abre portas dos nossos recursos. Isso foi um ponto fundamental dessa viagem. Tantos irmãos que levantaram recursos suficientes para irmos e voltarmos em paz. Então quer dizer que houve um envolvimento da igreja de Patrocínio nessa sua ida. E foi só de uma denominação, ou foi de várias denominações, ou foram de amigos? Como foi isso? Então, várias igrejas do nosso presbitério e fora do nosso presbitério também contribuíram, e irmãos particulares que também nos auxiliaram. Então a gente observou Deus abrindo portas. Segundo fator importante foi o contato que nós tivemos com as pessoas asiáticas e os países asiáticos que nós visitamos. Nós visitamos 3 países ao todo. E lá nós pudemos ver a carência do povo do Evangelho. E vimos pessoas se dedicando, se consagrando, trabalhando, muitos deles trabalhando às escondidas, com igrejas clandestinas, e todos eles desejosos de terem um apoio da igreja brasileira. Então nós vimos o quanto que precisa ser feito para a evangelização do mundo, da Ásia, e o pouco que nós poderíamos estar contribuindo.
Então, hoje o senhor diria que a Ásia está aberta para o obreiro brasileiro? Alguns lugares abertos, sim. Nós sabemos que alguns lugares da Ásia são fechados para o Evangelho. Mas é interessante que é aberto para o brasileiro. O povo brasileiro é um povo simpático aos asiáticos. Então essa é uma oportunidade boa que nós temos, dessa identidade cultural que nós temos como brasileiros, essa aceitação que nós temos em diversos lugares asiáticos, de podermos ter esse acesso e fazermos a obra do Senhor. Então isso também foi fundamental para nós entendermos que a igreja brasileira pode dar grande contribuição para o Evangelho na Ásia. E por que não participarmos dessa história e não sermos instrumentos de Deus para abençoar o preparo de obreiros para serem enviados para lá? Isso foi um fator que pesou muito na nossa decisão. O chamado do irmão para vir fazer o trabalho de capelania na base da AMID, ele estaria envolvendo quais áreas para que nós possamos estar compreendendo um pouco melhor o chamado do irmão? O seminário da AMID precisava de um pastor que estivesse acompanhando o tempo integral os seus alunos e a formação deles, o seu preparo espiritual, não só o seu preparo acadêmico. Nós temos vários professores aqui que fazem preparo acadêmico, mas precisávamos de alguém para estar acompanhando esses alunos, seu trabalho prático, o seu crescimento não só estudantil, mas também espiritual. E nós, estando aqui na AMID, nós estamos podendo fazer esse tipo de trabalho, que está sendo de fato prazeroso, Sérgio, fazer esse trabalho. É óbvio que nós deixamos um rebanho tão grande para um rebanho tão minúsculo. Nós sabemos que Jesus disse que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nós temos, de fato, poucas pessoas aqui se preparando para um trabalho tão enorme quanto a Ásia, por exemplo, uma seara tão grande. Mas hoje nós estamos com 10 alunos, 10 pessoas se preparando para o trabalho missionário. Talvez não especificamente todos para a Ásia, mas para o trabalho transcultural e onde o Senhor Deus os chamar. Então, ser pastor da base traz um desafio de maior a proximidade pastoral, a maior intimidade pastoral com um rebanho tão pequeno de obreiros. E isso nos dá ainda um prazer até maior, de um envolvimento tão mais profundo na vida espiritual desses jovens que estão se preparando. E hoje, como o senhor vê a AMID? O senhor vê como uma agência que tem potencial para crescimento? O seminário, ele está preparado para receber um número maior de obreiros? Como o senhor identifica hoje a realidade da missão? O nosso alvo é, quem sabe, nesse próximo ano ou nos próximos anos seguintes, dobrarmos esse número de alunos. O seminário da AMID pode ter espaço e capacidade docente para poder servir a igreja brasileira. Então nós temos condições de estar recebendo muito mais alunos e de estar preparando muito mais obreiros. A capacidade que o seminário tem, a logística é muito boa. E também a capacidade que nós temos com o corpo docente. Nós temos professores inteiramente capacitados, mestres em diversas áreas, que dão fundamentos, a base necessária para que os nossos obreiros possam ir bem preparados para o campo. Isso até me surpreendeu na AMID. Eu conhecia a AMID só de ouvir falar, mas agora eu estou aqui e tenho já mais conhecimento e vejo que a AMID não é uma pequena agência. Ela é uma grande agência a serviço do Reino de Deus. O pastor Paulo, para as ponderações finais. Eu gostaria de deixar uma palavra final de desafio a você que está nos ouvindo por esse programa de entrevista da AMID. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Essas são palavras de Jesus.
Você ainda é a seara ou você é obreiro? Deus te chama para essa grande obra missionária. E nós, a MID, estamos prontos para receber você e prepará-lo para uma boa e grande obra. Deus te abençoe. A irmã Cibele para as ponderações finais. Também gostaria de fazer um desafio às mulheres solteiras, casadas, e que possam também aceitar esse chamado do Senhor. Nós sabemos que muitas coisas podem impedir de aceitarmos esse chamado, mas não há impedimentos quando vem do Senhor. Não há impedimentos quando o chamado vem e você atende a esse chamado. Então, eu gostaria de deixar esse desafio a você, irmã, que talvez sinta no seu coração o desejo, mas ainda não tomou essa decisão. Que você ore, busque ao Senhor e aceite o desafio de ser uma missionária, uma obreira no reino do Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, obrigado pela sua participação em nosso programa. Esse foi mais uma mídia entrevista com o pastor Paulo, com a irmã Cibele, falando um pouco da base da missão, do serviço de capelania e daquilo que Deus tem preparado para aqueles que se sentem chamados para o trabalho transcultural. Você é nosso convidado em estar conhecendo mais da Missão Amid através do site no www.amid.org.br ou então pelo nosso telefone 61 3298 6700. Você poderá conversar com a missionária Ana Maria ou com o pastor Paulo e conhecer e aprofundar ainda um pouco mais do conhecimento dessa missão e de como você pode se integrar para servir o reino de Deus. Em primeiro lugar, ore. Assim como o pastor Paulo e a irmã Cibele oraram, ore para que Deus confirme em seu coração, confirme na sua liderança aquilo que Ele tem semeado no seu coração. E o mais Ele fará. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.